Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 22 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar da segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Peço que fique aqui conosco até o final desse vídeo. Tem bastante assunto interessante para a gente tratar e eu conto com você até lá. Como falei, hoje nós vamos estudar a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Essa aqui é uma epístola pastoral. E o autor também está ali descrito no próprio capítulo 1, versículo 1, se intitulando o próprio apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta aproximadamente por volta do ano 67 depois de Cristo, e esse foi o último escrito do apóstolo Paulo. A palavra-chave aqui é perseverança. E o texto-chave está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então aqui Paulo está dizendo para ele permanecer. Aqui o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a perseverar naquilo que ele aprendeu, porque ele sabe de quem ele aprendeu. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo, que é o seu pai na fé, mas o apóstolo Paulo aprendeu do próprio Cristo. E aqui ele incentiva Timóteo a perseverar. Eu queria abrir um parênteses aqui. Perseverança é diferente de teimosia. Teimosia é insistir naquilo que é errado. E perseverança é insistir naquilo que é certo. O tema da mensagem, o tema da epístola é o bom soldado de Cristo. Aqui ensina como servir, como ser soldado desse exército poderoso que é o exército de Jesus. Fazendo um breve resumo aqui da epístola, Paulo, quando escreve essa carta, ele sabe que ele está prestes a morrer. A perseguição de Nero aos cristãos era muito ferrenha. Tanto que no capítulo 4, versículo 6, um trecho da carta diz assim: o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele estava escrevendo a sua última carta. Ele sabia, ele sentia, claro, também pela orientação do Espírito Santo, que o tempo do seu ministério estava chegando ao fim. E aqui ele faz 4 recomendações tão simples que, se as igrejas da atualidade aplicassem isso, nós estaremos num patamar espiritual muito melhor do que o que estamos. Olha quais são as recomendações. A primeira, não te envergonhes. Está lá no capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes do que você está pregando, porque o que você está pregando é a verdade. Não deixe ninguém te menosprezar. A segunda coisa, fortifica-se na graça, se fortaleça na graça que vem do alto. Está lá no capítulo 2, versículo 1. Terceiro, permanece naquilo que você aprendeu. Não desvie, não permita que modismos entre na igreja. Não permita que heresias entre na igreja para atrair pessoas. O evangelho puro e simples já é poderoso para atrair as pessoas. Eu não preciso inventar, eu não preciso trazer modismos, trazer a modernidade para a igreja. E olha, eu não sou contra a modernidade está aí, as redes sociais, a tecnologia, e tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos subverter o evangelho, nós não podemos permitir modismos para atrair pessoas. O evangelho puro e simples já tem poder suficiente para atrair as pessoas. E aqui Paulo está dizendo isso, olha, fica naquilo que você aprendeu. Não inventa moda, se eu fosse traduzir essa epístola para um pastor de hoje. E a quarta coisa é, prega a palavra. Capítulo 4, versículo 2. São 4 recomendações tão óbvias, tão simples, que se nós aplicássemos de fato, nossas igrejas estariam repletas de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja que estivesse realizando milagres. E por que nós não fazemos isso? Basta aplicar essas 4 recomendações tão simples. Você que é pastor, você que é líder, olhe para isso. Olhe para essa simplicidade do evangelho que Paulo ensinou e aplique, e você vai ver o bom resultado, porque o Espírito Santo ainda e sempre será o nosso guia da igreja. Outra coisa importante, essa carta foi escrita para pedir a presença de Timóteo lá em Roma, porque ele estava prestes a ser decapitado por ordem de Nero. Então Paulo pede para Timóteo
ir até Roma para visitá-lo e para passar ali as últimas recomendações, porque ele sabia que a sua carreira ministerial estava chegando ao fim. Aqui em 2 Timóteo, Jesus ele é apresentado como nosso exemplo, nosso modelo, lá no capítulo 2 e versículo 1. E eu queria concluir esse episódio de hoje com a relação que existia dos males da igreja primitiva, que está narrado aqui em 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, com os males do século 21. Quando nós lemos o texto, parece que Paulo está escrevendo para a igreja da atualidade. Olha só a relação de males que a igreja primitiva enfrentava e vê se não tem relação com os males que a igreja contemporânea enfrenta. Primeiro, as pessoas são amigos de si mesmos mais do que amigos de Deus. Ou seja, pensam só em si, buscam só algo para si, buscam só benesses para si. Segundo, são avarentos, farão de tudo para obter o que desejam. Não importa. Não importa os meios. Aquela famosa máxima que os fins justificam os meios. Está errado. Terceiro, jactanciosos e arrogantes. Ou seja, o orgulho domina o seu coração. Não é mais a palavra que determina o caminho. Não é mais a palavra que direciona o caminho. É a sua própria vontade. Quarto, blasfemadores. Tomam o nome de Deus em vão. Nós vemos todos os dias, nas redes sociais, na TV, quantas heresias, quantas brincadeiras com o nome de Deus. Ou seja, estão tomando o nome de Deus em vão, como se o nome de Deus fosse qualquer coisa. Quinto, desobedientes aos pais. Parece não haver respeito no lar hoje em dia. Olha, essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás e ela é tão atual. Não existe mais respeito, amor entre pai e filho, filho e pai. E isso tem destruído as famílias. Sexto, são ingratos. Recebem tudo como se lhes fosse indevido. O meu pai tem que me dar tudo, eu tenho que receber tudo. E é mais obrigação dele de fazer isso por mim. Como se eu não tivesse que fazer a minha parte. E ainda sou ingrato porque o meu pai não fez mais da sua obrigação do que cuidar de mim. Sétimo, são irreverentes. Não se interessam nem por Deus e nem pelo próximo. Não se interessam pelas coisas de Deus, como que vão se interessar pelo próximo? Oitavo, são desafeiçoados. Mãe matando filho, filho matando pai, pai matando filho. Estamos vivendo uma loucura. E isso aqui foi um alerta que Paulo deu a Timóteo na igreja primitiva. Olha que coisa interessante, como nós estamos nos perdendo e esquecendo da simplicidade do evangelho, do amor e de tudo aquilo que Deus nos deixou. Outra coisa, o divórcio aí generalizado. Troca-se de esposa, troca-se de marido como se troca de roupa. Ah, não gostei dessa camisa, vou trocar. Ah, não gostei dessa pessoa, vou trocar. Não é assim. É claro que existem problemas conjugais sérios que precisam ser tratados, mas trocar de esposo, de esposa, ah, não gostei, não achei que era assim. Tá virando uma bagunça e isso aqui foi uma recomendação de tanto tempo atrás para a igreja primitiva e parece tão atual. Nono, traidores. Suas promessas nada valem. Hoje a nossa palavra não tem nada, não tem poder. Hoje, para a gente pegar um crediário, para a gente fazer um empréstimo, a gente precisa comprovar uma série de coisas, precisa ter um behavior ótimo, precisa ter um score maravilhoso. Antes era tudo aqui no fio do bigode. Principalmente o cristão, é uma vergonha. Os cristãos de hoje em dia que compram, não pagam, isso é vergonhoso para o evangelho. Antes, a nossa palavra tinha poder, a nossa palavra tinha credibilidade, hoje não tem. Décimo, amigos dos prazeres. As pessoas só querem os prazeres, só querem as benesses do reino. E por fim, tendo forma de piedade, não tem ação, não tem poder. São piedosos na teoria, mas na prática não fazem nada. Ah, eu dou uma cesta básica na igreja todo mês. E a pessoa acha que está fazendo obra social doando uma cesta básica, mas não sabe para quem vai, não conhece a necessidade do irmão que senta do lado. Então a igreja contemporânea está vivendo uma crise de identidade espiritual. E nós precisamos seguir recomendações simples como essa que Paulo passou para Timóteo. Então você, líder, leia as epístolas, as 2 epístolas que Paulo escreveu a Timóteo. Eu tenho certeza que o seu ministério vai estar abençoado por Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esquece do joinha, do like, do gostei,
Comente aqui se você tem alguma dúvida e o principal, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais engajamento, mais vídeo eu vou produzir. Eu conto com você. E reforço aqui o meu pedido, se chegarmos a 500 inscritos no canal, eu vou divulgar aqui o making of, eu vou divulgar aqui os erros de gravações, que está muito bacana. Te aguardo no próximo episódio. Deus abençoe.